Você nunca mais verá as pessoas da mesma forma depois desta história. Chove silenciosamente naquela cidade que guarda ruas como se guardasse segredos. Não é chuva de trovão. É uma chuva que escorre devagar pelas janelas, que lambe a calçada e deixa reflexos esticados, como memórias alongadas demais. A lâmpada da esquina pulsa de vez em quando, como se respirasse, e o barulho distante de um carro quebrado insiste numa nota única, uma corda fina que vibra sob a noite. A cena é um apartamento em penumbra. Cortinas pesadas, móveis que conhecem o peso de muitas conversas e uma mesa com uma xícara de café esquecida, aninhada entre folhas de um caderno que alguém rabiscou até quase rasgar. Você consegue sentir a temperatura do ar. Um frio que parece medir a distância entre as pessoas. Há algo no ar além do cheiro de café queimada. Um cuidado quase clínico na disposição dos objetos. Pequenas ordenações que são também pequenas muralhas. A casa parece feita para conter uma mente, e é nessa arquitetura de precisão que a história começa. Ele se chama Elias, mas às vezes prefere ouvir apenas o som do próprio nome sem pensar nele. Tem 40 e poucos anos. Rosto marcado pelo hábito de estudar expressões alheias enquanto finge enfeitar as próprias. Profissão: analista de comportamento. Aparência: óculos de armação fina, cabelos sempre penteados para o lado, uma gravata que jamais foi um adereço, mas um pequeno ritual. Traços: observador e hipersensível, calculista, uma curiosidade que beira voracidade. Vulnerabilidades: medo antigo de ser transparente, pânico sutil de perder a narrativa que sustenta sua identidade. Sombra interna: acha calor humano perigoso. Aproxima porque estuda, mantém distância porque teme ser lido. Elias coleciona padrões como quem coleciona selos. Pequenos indícios de como as pessoas se movem, como mordem as palavras, como tentam esconder as verdades com gentilezas. Ele acredita que, entendendo esses padrões, pode prever, e se necessário controlar, o próximo movimento. Seu apartamento é um laboratório, e nos cantos, pequenos quadros com frases riscadas. Não confunda empatia com entrega. Ele repete isso como um mantra para si mesmo, e essa repetição é uma blindagem. Tudo muda no dia em que ele recebe uma carta sem remetente. Não é uma carta grandiosa. É uma folha dobrada, letra impecável, um convite simples. Venha ao número 14, porta ao fim do corredor, terça, 21 ar. A letra não chama por espetáculo. Chama pela curiosidade, e curiosidade é o que alimenta Elias. Ele tenta racionalizar. Armadilha, experimento, teste. Mas cada racionalização é um pretexto para ir. Parte do desejo vem de algo mais cru. Uma necessidade de ver se ainda sabe decifrar o humano por trás do gesto. Na terça, o corredor é mais estreito do que ele imaginava. Perfis de vizinhos passam apressados, cabeças baixas. Ninguém mais olha para ninguém. A porta do 14 range com uma resistência que anuncia segredo. Ele entra. Lá dentro, um apartamento totalmente contrário ao seu. Desordenado, uma mesa com restos de refeições, livros empilhados sem categoria, fotos soltas espalhadas. No centro, uma mulher sentada numa cadeira de costas, as mãos cruzadas no colo, o cabelo caído como um véu. Ela não se apresenta. Apenas aponta para uma segunda cadeira e sorri de um modo que não é sorriso. É convite. Elias senta, observando cada microexpressão. Ela fala de forma fragmentada, como se dissesse verdades às quais não quer que ele repita palavra por palavra. Você observa muito. Já se perguntou por que alguém escolheria ser observado? Ele responde com técnica. Descreve microgestos, traços de linguagem, pistas inconscientes. Ela acena como quem confirma um diagnóstico. Mas os eventos ficam estranhos. Pequenos objetos mudam de lugar entre uma frase e outra. Um relógio para por um segundo e retoma. O som da chuva sincroniza-se com a cadência da voz dela e Elias nota que suas próprias palavras ganham ondulações, como se outra pauta estivesse subjacente.
Um espelho no cômodo reflete uma figura que não corresponde exatamente à posição de ninguém. Um deslocamento mínimo que provoca um desconforto quase fisiológico. Os sinais psicológicos começam a se alinhar como peças de xadrez. Evasão acompanhada por hipervigilância. Afeto superficial com traços de manipulação. Uma calma que carrega vigilância. Elias percebe que está sendo estudado de volta. O prazer frio de analisar agora é acompanhado pelo curioso arrepio de ser objeto. Ele sente seu escudo tremer. Primeira fissura. A virada não vem com um estrondo. Vem com um detalhe mínimo e preciso. A mulher tira um caderno do colo e estende a página para ele. Não são observações aleatórias. São anotações e são sobre ele. Não sobre sua profissão, mas sobre suas feridas. Ela descreve a infância de Elias com precisão que beira o íntimo. A palavra que a mãe repetia quando ele chorava. O cheiro que sempre o acalmou. A fobia que ele nunca contou a ninguém. Ela cita datas, eventos, falhas que ele julgava estar enterradas. Cada linha é um espelho que corta. Elias tenta contra-argumentar com teoria, com validação profissional, com o dispositivo técnico que sempre usou para proteger a si mesmo. Mas as palavras dela não são teoria, são testemunho. E o testemunho desmonta a autoridade. Ele percebe com um instinto que é ao mesmo tempo técnico e visceral que foi projetado para entrar ali. A carta, a porta, a cadeira, a mulher, tudo foi calibrado para provocar uma reação. Uma espécie de experimento social, mas feito para ele. Não para avaliar outras pessoas, mas para avaliar o autodiálogo dele. No instante em que compreende isso, o quarto parece se fechar. O som da chuva fica mais alto, os móveis mais próximos. A sensação é de que a casa se recolhe e observa. E então a mulher diz algo que vira a chave. Você entende os padrões porque aprendeu a fugir das perguntas. Mas há algo que você nunca mediu. A sua própria fome por ser compreendido. É uma acusação que, por ser verdade, não perde a calma. Elias construiu uma profissão sobre o princípio da previsibilidade humana. Ao decompor comportamento em sinais, ele reduziu pessoas a algoritmos interpretáveis e, com isso, aprisionou o acaso. Esse mecanismo é uma defesa. Ao prever o outro, reduz-se a ansiedade de ser surpreendido. Isso é conhecida como controle compensatório, uma tentativa de neutralizar a incerteza externa por meio de ordem interna. Mas controlar o outro é também evitar a exposição. Ele aplicava modelos cognitivos, buscava vieses como confirmação e ancoragem e os usava para interpretar comportamentos de forma que confirmassem sua superioridade interpretativa. Em termos psicológicos, isso se chama viés de confirmação. Ele aceitava evidências que validavam seu self narrativo e ignorava as que o desmontavam. Ao mesmo tempo, havia projeção. Aquilo que ele temia em si. A necessidade de ser visto, a carência de pertencimento. Era intuitivamente atribuído aos outros como uma fraqueza, não como uma possibilidade de intimidade. A mulher, por outro lado, havia construído um experimento que explorava dois mecanismos: a dissonância cognitiva e o loop de curiosidade. Ao fornecer-lhe revelações sobre si, ela não buscava humilhá-lo. Buscava abrir uma lacuna entre o que Elias acreditava ser e o que poderia admitir. A dissonância cria angústia, e a angústia gera busca por resolução. Para um analista como ele, a resolução não podia vir do exterior. Tinha de partir de dentro. E é aí que a mente humana frequentemente se dobra. Quando confrontada com a contradição entre identidade e evidência, ela prefere reinterpretar a evidência ou recompor a identidade. Neurocientificamente, essa cena ativa circuitos de recompensa e punição. O cérebro de Elias recebeu uma sequência irregular de sinais. Previsão rompida, aversiva, confirmação de que havia sido compreendido, ambivalente e, finalmente, uma oferta de integração emocional, potencialmente recompensadora. A variação abrupta entre expectativa e novidade provoca uma liberação de dopamina associada à surpresa. Um gatilho de atenção que aumenta a retenção. Em linguagem prática,
A mente dele ficou viciada no próprio desconforto, porque o desconforto trazia a possibilidade de algo ainda mais recompensador: ser visto sem precisar se esconder. Mas há algo mais profundo: a ambiguidade moral. A mulher não era vítima nem vilã. Era um espelho que, com compaixão implacável, forçava Elias a reconhecer sua própria fome. Ao fazer isso, ela desnudava o ambivalente, o lugar onde o humano e o frio se encontram. A reação de Elias, misto de raiva e alívio, é típica de quem enfrenta a própria sombra. Resistência seguida de atração. Eis o ponto que você vai carregar a partir daqui. Conhecer alguém profundamente não é a mesma coisa que poder poupá-lo do seu destino. Elias sabia ler humanos. Aprendeu naquele apartamento que ler demais é, às vezes, a última tentativa de não ser lido. Ele percebeu que, na curiosidade que o fez entrar, havia um desejo desesperado de ser compreendido sem o risco de se abrir. Era uma busca segura por intimidade. Segura porque era analisada, não vivida. Pense nisso. Quantas vezes você olha alguém e acha que o leu? Quantas vezes confia no seu mapa mental do outro e, por esse mapa, decide como tratá-lo? A história não pretende ensinar técnicas. Pretende mostrar uma verdade menor e, por isso, mais perigosa. Toda vez que transformamos uma pessoa em padrão, roubamos dela a chance de se surpreender. E, no fim, roubamos de nós mesmos a chance de sermos surpreendidos por quem realmente somos. Frase final, a que vai seguir você por horas. A maior violência que fazemos aos outros não é mentir. É encaixá-los em nossas certezas. E a maior traição a nós mesmos é acreditar que entender alguém é o mesmo que amá-lo.